Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, o auxílio de Jesus, a colaboração dos espíritos amigos que se fazem presente nesta noite para nos auxiliar, agradecendo a presença de todos aqui, encarnados nós e desencarnados, que vieram para nos ajudar, outros para aprender, mas pedindo que se faça neste momento um momento de reflexão sobre os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, também sobre as nossas omissões, pedindo que Deus nos dê esperança, confiança, ânimo, força e coragem para a prática do bem, diante de todas as nossas dificuldades. Nós esperamos que hoje sejamos melhores do que ontem e que amanhã sejamos melhores do que hoje e que nós saiamos daqui desta casa depois desta hora de reflexão e oração melhores do que aqui chegamos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre. Uma oração do Pai Nosso, nós damos por aberto os trabalhos da noite de hoje, apresentando como palestrante da noite o Diego, trabalhador desta casa, que há muito se dedica a estudar a ciência do espírito, a doutrina espírita. Vamos vibrar, vamos desejar firmemente que ele encontre facilidades, que ele encontre proteção para bem expor aquilo que ele preparou. Tem a palavra, Diego. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para uma pessoa ser considerada saudável, ela deve ter saúde física, saúde mental e uma situação financeira estável. São as 3 condições determinantes para uma pessoa ser considerada saudável. No mundo de provas e expiações como nós vivemos, nós sabemos que é difícil equilibrar esses 3 pratos ao mesmo tempo. Ter saúde física, mental e situação financeira estável. Às vezes até conseguimos por um determinado período da vida. Só que de repente ocorre um problema financeiro que nos desequilibra.
Se não é o financeiro, é a saúde do corpo físico que fica debilitada, a nossa ou de alguém próximo de nós, ou se não, algum problema de origem psicológica que venha nos afetar, nos trazendo também desequilíbrio. E aí nos tornamos doentes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Muitas vezes, procuramos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. E algumas vezes conseguimos. Mas às vezes a situação fica tão penosa, nos vemos tão envolvidos pelo problema, tão pequenos diante deles, que precisamos pedir ajuda. E recorremos à medicina convencional, à medicina alternativa, aos livros de autoajuda e uma gama de outros recursos que hoje nos são oferecidos. E quando esses não adiantam, e muitas vezes, já em desespero, surge um anjo encarnado em nossa vida e nos diz: por que tu não vai na casa espírita? Eu fui lá, me fez tão bem. Comecei a assistir palestra, tomei passe. Frequento. Olha, me ajudou um monte, é água magnetizada, o Evangelho. Mas nós ainda relutamos. Só que às vezes, mesmo relutando, chega uma hora que não interessa. É o último recurso. Mas então vou na casa espírita. Vamos ver se lá é bom mesmo, se lá resolve o meu problema. E nós dizemos isso de cadeira porque aconteceu conosco. E a primeira vez que entramos num centro espírita foi ainda no Seara de Jesus, o antigo, que é mais conhecido como Cearinha. E nós entramos lá tomados por um misto de medo e curiosidade. Porque nós já tínhamos ouvido falar alguma coisa sobre o Espiritismo, as experiências de Kardec. Será que entrando lá no Ceará as mesas vão voar, a cadeira vai voar, vai aparecer espírito? E lá chegamos, fomos recepcionados, encaminhados para o salão de palestra. Aí começou os trabalhos, foi feita a abertura, como o seu Sebastião fez aqui agora. E daí quando disseram, agora vamos iniciar os trabalhos, é agora. Mas não, o ambiente continuou tranquilo, foi feita uma oração muito bonita. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão que vai fazer a palestra. Discorreu a palestra. Depois o dirigente, vamos à segunda parte dos nossos trabalhos. Então é agora. Enquanto esperávamos para o passe, que no Ceará é feito de forma individual, entra mais ou menos 5 pessoas numa salinha e fica um médium atrás dando passe. E fomos convidados a nos mantermos em oração, em silêncio. E havia uma porta de vidro, e era um dia de vento, e quando todos estavam quietos, ambiente bem sereno, o vento arranca o objeto, estava prendendo a porta, ela bate com tudo. Primeira pessoa que estava de pé, nossa, do susto. Vamos para a sala de passe, a sala escura, só com a luz azul. A cadeira onde estava sentada a pessoa ao nosso lado quebra. Outro susto. E assim foi a nossa primeira experiência com a casa espírita. Mas depois, passado a primeira experiência,
Continuamos frequentando, começamos a estudar, começamos a aprender e vimos o quão é importante os recursos que a Casa Espírita nos oferece para a nossa reorganização, tanto física quanto psíquica. Enquanto estávamos aguardando o momento da palestra agora, um slide nos chamou a atenção, onde passou uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz: a doença que fere o corpo detona o espírito mutilado. Como somos seres milenares, e a própria Joana de Ângeles nos diz, a humanidade erra porque sofre e sofre porque erra. Então nós vivemos há muito tempo nessa sequência de erro e sofrimento, erro e sofrimento. E poucas vezes paramos para perguntar, por que nós vivemos essa roda viva? E quando chegamos à Casa Espírita, a primeira pessoa que nos deparamos é com a recepcionista. E qual é o papel da recepcionista na Casa Espírita? É o de acolhimento, de receber bem aquela pessoa que está nos procurando. Porque quem vem à Casa Espírita, a imensa maioria vem pela dor, vem com algum problema. Ela quer colo, ela quer ser acolhida. Algumas vêm para conhecer, algumas até já vêm com um pouco de esclarecimento e vêm bem, mas a maioria vem com algum desajuste e vem pedindo ajuda. Claro que quem procura, também na condição de quem precisa, deve ter a humildade. Se a recepcionista diz, meu irmão, aguarda nessa sala, tem mais gente na tua frente, vai ser atendida. E é triste quando a gente vê pessoas falando, mas tu sabe quem eu sou? Eu estou com pressa, o meu problema é sério. Mas ninguém vem brincar na Casa Espírita. Aqui é um ambiente que tem que se ter disciplina. E se a recepcionista está pedindo para esperar um tempo, vamos aproveitar esse tempo, vamos nos harmonizar, vamos meditar sobre as nossas vidas, vamos fazer oração, que é tão importante para o nosso equilíbrio. Ah, mas a cabeça do jeito que está, não estou nem com cabeça aqui para fazer oração. Fique em silêncio. Silêncio também é prece. Porque esse ambiente que nós estamos vendo, essas paredes brancas, as cadeiras, nós aqui encarnados, é uma pequena parte de todo um complexo que existe ao nosso redor. Isso aqui é um pronto-socorro espiritual. Existem entidades trabalhadoras que desde muito cedo prepararam esse ambiente, carregaram de energias positivas, de fluidos benéficos, para justamente, quando entrarmos aqui no nosso sofrimento, nós formos reabastecidos com essas energias que vão nos trazer uma sensível melhora. É um trabalho feito pela espiritualidade. E André Luiz nos diz que para esse trabalho, eles trazem os espíritos,
não só a presença deles, mas também uma série de equipamentos, uma série de recursos do plano espiritual para nos auxiliar e auxiliar aquelas entidades que nós trazemos aqui também. Quem pensa que veio no carro sozinho está enganado, veio assim, ó, lotado. Passando pela recepção, geralmente nós somos orientados para ir ao atendimento fraterno. E o que nós encontramos no atendimento fraterno? O atendimento fraterno é uma atividade prevista pela Federação Espírita Brasileira, descrita na obra Orientação ao Centro Espírita, como parte do atendimento espiritual no Centro Espírita. Atendimento fraterno consiste em receber fraternalmente aquele que busca o Centro Espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. Sua finalidade é acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, ouvindo e orientando com respeito, atenção e humildade aquele que deseja fazer uma visita ou integrar-se às atividades do Centro Espírita, deseja receber ajuda material ou espiritual, deseja informação ou estudo, necessita de orientação, assistência doutrinária ou amparo e tem interesse em conhecer a doutrina espírita e o trabalho espírita. Quem já passou pelo atendimento fraterno percebeu que geralmente é feito por um casal, um homem e uma mulher. Essa situação já é colocada assim para não criar embaraço, nem para os trabalhadores, nem para a pessoa que é atendida. Porque no atendimento fraterno é onde a pessoa vai colocar para fora todos os seus problemas. Muitas vezes, no atendimento fraterno, são conversadas coisas que a pessoa não tem coragem de falar com alguém de casa. O que vem lá no fundo, lá no íntimo, que ela sofre, com família, ou de repente um próprio sentimento de autodestruição, de não aceitação de si mesmo, e a pessoa conversa conosco, colocando tudo aquilo ali para fora. Ou descobriu que está cometido de uma doença grave, está em desespero, e ali conosco relata o que está se passando, tanto físico como emocionalmente, chora, e nós ouvimos, conversamos, acolhemos e consolamos nessa atividade de atendimento fraterno. Às vezes vem irmãos querendo saber o que é a doutrina espírita, que quer conhecer mais, porque alguém que frequenta falou que aqui é bom, que interessou-se pelo estudo, aí a pessoa vem também. Então ali nós passamos um resumo do que é a doutrina, convidamos para vir nos grupos de estudo, assistir às palestras, para que se tenha conhecimento do que é a doutrina. Passando do atendimento fraterno, na maior parte das vezes, nós encaminhamos para o passe e palestra. Não é passe ou palestra, é passe e palestra. E o que é o passe?
segundo o livrinho O Passe, de Reino Curte, o passe espírita é um trabalho feito pelos espíritos, conduzido por eles. E são eles que, bem antes de se iniciarem os serviços, estabelecem a proteção do ambiente, isolam com trabalhadores do plano espiritual o recinto, prevenindo a entrada de sofredores, impedindo nele o estabelecimento de pensamentos de ordem inferior, forma o que se denomina de cúpula protetora. São eles que, pelas entidades encarregadas com trabalhadores especializados, trazem instrumentos e materiais para a fixação de radiações de alto teor, preparam o ambiente. E são eles que preparam os médiuns. O recinto, em geral, é um posto de socorro. Para o serviço, primeiramente, os médiuns devem sintonizar-se com o plano maior, pela prece, nesse ato voluntário de entregar-se à condição espiritual, sem exceção e em conjunto. E para quem já trabalhou no passe, ocorre um fenômeno muito interessante, que quando nós nos posicionamos para aplicar o passe na pessoa que estamos atendendo, quando estamos bem sintonizados, nós sentimos uma energia percorrendo o nosso corpo. Chega a formigar a mão, a ponta dos dedos. É essa energia preparada pela espiritualidade que passa pelo corpo do médium e vai para aquela pessoa que está precisando. Por isso que não só o passe, mas o atendimento fraterno e toda a atividade da casa se chega um pouco mais cedo, se fazem alguns minutos de silêncio e se inicia com uma oração, que é a forma de nós nos harmonizarmos com o ambiente para poder prestar auxílio. E essa deve ser também a conduta daquele que vem para ser auxiliado. Quando nós falamos, ali na parte do atendimento fraterno, que se indica palestra e passe, e não palestra ou passe, é porque muitas vezes, quando nós colocamos no cartãozinho 4 semanas de palestra e 4 semanas de passe, muitas vezes nós observamos que a pessoa toma o passe e sai correndo. A palestra, ela é muito importante também, dentro da terapêutica espírita. Porque é na palestra que nós vamos conhecer o que é a doutrina. É na palestra onde vai ser falado sobre a doutrina de Jesus. É na palestra onde nós vamos conhecer o Evangelho e vamos deixar com que esse conteúdo entre em nós. É através da palestra e absorvendo esse conteúdo que nós vamos refletir e aos poucos melhorando, e aonde nós vamos conseguir quebrar o vínculo com aquelas entidades que nos fazem mal. E é na palestra que essas mesmas entidades também serão doutrinadas. O passe, ele vai reequilibrar as minhas energias. Só que não adianta eu vir aqui tomar o passe, ter as minhas energias reequilibradas, e quando sair do centro espírita para fora, continuar com a conduta antiga que me induzia ao erro. Por isso que na casa espírita se fala tanto em reforma íntima. Porque o centro espírita, ele auxilia.
mas quem vai resolver o nosso problema seremos nós mesmos com o nosso esforço. Água magnetizada. Estamos vendo que lá atrás tem bastante garrafinhas com água para serem magnetizadas. Qual a importância da água magnetizada? A água é o melhor condutor de energia que existe no nosso planeta. Isso é comprovado pela ciência. E o que ocorre com a água aqui no Centro Espírita? Dispersos na natureza, existem diversos fluidos. E a espiritualidade trabalhadora, ela colhe desses fluidos, manipula conforme a necessidade de cada um e coloca na nossa água, conforme a nossa necessidade. E essa água passa a se tornar remédio pela intervenção da espiritualidade. Certa vez, Dona Teresa, que foi trabalhadora dessa casa, passou pelo passe, quando nós trabalhávamos no passe, e nós observamos que após o passe, quando foi oferecida água, num copinho pequeno como esses, ela pegou e tomou em 3 goles pequenos, e com intervalo entre cada gole, e numa atitude muito respeitosa, com aquele pequeno copo. Aí, ao final, ela disse: a água magnetizada, ela não foi feita para ser simplesmente bebida. Ela deve ser degustada. Em cada pequeno gole, nós temos que sentir a água com esses elementos entrando pelo nosso corpo, junto com esses fluidos, e agindo. E isso tem que ser feito com calma. Por isso que ela tomava em pequenos goles e devagar, que era para dar o tempo de sentir essa água penetrando no organismo e agindo. André Luiz, no livro Nosso Lar, ao final, quando ele vai visitar a sua residência, ele encontra o ambiente completamente modificado. Os móveis de quando ele residiu, quando encarnado, já não estavam mais lá, já não se falava o nome dele. E a mulher chorava por um homem chamado Ernesto. Quem é esse Ernesto, que eu não conhecia aqui em casa nenhum Ernesto? E quando ele foi ver, para seu espanto, era o segundo esposo da que fora a esposa de André Luiz. E ele encontrava-se muito doente. A primeira reação de André Luiz foi de ciúme. Ela ficou indignado. Mas que é isso? Já colocaram o outro na minha casa, mudaram tudo. Que falta de respeito é essa que ninguém mais fala na minha memória? Depois ele parou e pensou: puxa, mas já passou tanto tempo. E se fosse eu? Será que eu também não teria continuado a minha vida junto de outra pessoa? Agora, ele passou a ver aquele casal como irmãos que necessitavam de ajuda. Só que como ele estava começando ainda as atividades no plano espiritual, ele pede ajuda a Ismália, que era uma trabalhadora de Nosso Lar há mais tempo. Ismália aparece no recinto e, junto de André Luiz, aplica o passe no Ernesto, o homem que encontrava-se adoentado. E mais, convida André Luiz
para que fossem junto à natureza e junto a pés de eucalipto e de manga, colhem os fluidos que ali se encontravam, manipulam e depositam na água. E através da água, mais os passes que eles aplicaram, no outro dia, Ernesto estava refeito. Outra coisa que recomenda-se sempre no centro espírita é a oração. Oração sempre. De manhã, devemos orar e ler uma parte do Evangelho, um parágrafo, 2 que seja, para proteger o nosso dia, para nos blindarmos contra as energias negativas que vamos enfrentar durante a jornada. E à noite, pedindo proteção para o nosso sono. Ah, mas não dá tempo, é muito corrido. Gente, não vai 5 minutos. Um Pai Nosso e 2 parágrafos do Evangelho, feitos de coração, com vontade, concentrado, faz um bem danado para o dia inteiro. No livro Os Mensageiros, o Espírito Vicente nos diz que, conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além, em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus, nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos, força, que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. E outro recurso que é muito importante, Evangelho no lar. E aqui vai uma opinião pessoal. Nós não entendemos como quem que se diz espírita não pratica o Evangelho no lar, conhecendo todos os benefícios que ele traz. Porque quem faz o culto do Evangelho no lar, a espiritualidade amiga protege o ambiente que residimos. Durante o Evangelho no lar, nós recebemos as mesmas energias que recebemos no passe aqui no Centro Espírita. O nosso alimento, a nossa água são magnetizados. E é uma oportunidade que se tem da família interagir numa conversa edificante, entre outros benefícios. Fazendo uma conta rápida, um dia tem 24 horas,
São 168 horas na semana. Vezes 60, 10.080 minutos nós temos em uma semana. O máximo que nós vamos precisar para fazer um evangelho no lar é 15 a 20 minutos. Então, de 10.080, uma vez por semana, nós tirarmos de 15 a 20 minutos para nos restabelecermos físico e emocionalmente, junto da nossa família e o nosso lar. Ah, mas eu não sei como é que se faz. Não tem nenhum mistério. Basta ter um evangelho, um recipiente com água. Você abre com o Pai Nosso, faz os seus pedidos e os seus agradecimentos. Pode ler o evangelho na sequência, toda semana, ou abrir ao acaso. Leia aquele item que caiu e comente com a família. Mas eu moro só. Ninguém está só na hora do evangelho. Porque uma equipe espiritual, trabalhadora do bem, vai assumir o compromisso de todo dia, naquele horário, estar na sua residência fazendo todo esse serviço. E André Luiz nos diz que não apenas nós somos amparados, mas a vizinhança, tanto encarnada quanto desencarnada também. Então, após a leitura e os comentários do Evangelho, se faz a prece de encerramento e se pede a magnetização daquela água, prometendo voltar na próxima semana, no mesmo dia e horário. Todos tomam um pouco daquela água e está encerrado o Evangelho. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela não vem resolver o problema de ninguém. Mas ela nos dá o suporte necessário para termos fé, para termos força, para termos serenidade, para enfrentarmos os problemas do nosso dia a dia. Ninguém está a escape deles. Nós viemos aqui com o compromisso de passar por provas e expiações. E como Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E é esse descanso que aqui encontramos. Que a paz do Divino Mestre nos acompanhe hoje e sempre. Obrigado. Neste momento, nós agradecemos ao Diego pela orientação didática que fez das práticas da doutrina espírita. Para aqueles que estão iniciando, parece difícil, mas com o tempo a gente vai sentir até necessidade de praticá-la. São práticas simples, a doutrina espírita é de uma simplicidade que todas as pessoas, mesmo aqueles que não saibam ler, podem praticar. A prática do Evangelho no lar, Diego, é agregar à nossa casa
que é feita de material, feita de dinheiro, que é feita de conhecimento, de engenharia, esta casa vira lar. E lar se faz não só com conhecimento, mas se faz principalmente com amor. Obrigado pelos teus ensinamentos, Diego. Nós vamos passar em seguida à magnetização das águas. As águas que estão sobre as mesas foram lá colocadas porque alguém dela precisa fazer uso. Vamos nos envolver com a espiritualidade amiga, com os espíritos curadores, para que coloquem nessas águas os fluidos benéficos, os fluidos salutares para a alma e o corpo. O Evangelho de Jesus tem um capítulo, um número que diz: cuida do corpo e do espírito, que esta água que nós vamos levar para os nossos lares, que esta água que viemos trazendo para as mesas, sejam fluidificadas, magnetizadas pelos espíritos bondosos neste momento. Vamos orar, vibrar por todas as pessoas, por nós mesmos, para que possamos ser amanhã melhores do que fomos hoje, para que possamos pegar a paz, a harmonia, a bondade. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelas nossas comunidades, vamos desejar que a nossa cidade, o nosso país e toda a humanidade encontrem o amor construtivo. Vamos orar por aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nos leitos em suas próprias casas, doentes do corpo e muitas vezes espíritos bondosos, que eles tenham facilidade no desenlace, que os bons espíritos os envolvam nas energias benéficas e eles possam ser acolhidos. Vamos vibrar, vamos orar por todos aqueles que estão nos vícios, sem nenhuma condenação. O espírita não julga. Se não julga, não pode condenar. O espírita ora por aqueles que estão em necessidade física, moral, espiritual. Vamos orar para que todos nós possamos sair daqui melhores, agradecendo essa oração à espiritualidade amiga. Obrigado aos espíritos bondosos que nos acompanham, que nos auxiliam nesta noite. Vamos ao passe coletivo.
Vamos pedir que os espíritos bondosos que se fazem presentes nesta noite derramem sobre nós os fluidos necessários à nossa reforma íntima. Pedimos que vocês, bons espíritos, nos amparem nas nossas dificuldades. Nós necessitamos da ajuda de vocês. Não nos deixe sem resposta. Nós pedimos com sinceridade a ajuda de vocês. E antes de encerrar, com a oração do Pai Nosso, eu queria invocar a oração do segundo espírito mais evoluído que passou por esse planeta. A oração de São Francisco, do Chico de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E encerrando, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra, como ela já é feita nos mundos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre. Agradecendo a presença de todos aqui, nós damos por encerrado os trabalhos da noite dessa segunda-feira, pedindo que aqueles que possam voltem na próxima quinta-feira ou na semana que vem. A todos uma boa noite e uma feliz semana.